Olá, meu nome é Guru Sangat Kaur, eu sou médica e venho nos últimos 20 anos me dedicando a usar a compreensão da medicina e do yoga para acelerar negócios e auxiliar o mundo dos negócios. É um prazer estar com vocês hoje e eu gostaria de apresentar aqui uma parte da minha compreensão hoje sobre os negócios diante desse momento que nós estamos vivendo da Covid-19. Então, eu gostaria de trazer para vocês a ideia do negócio na perspectiva um pouco de redesenhar ou compreender melhor como é que nós vamos hoje atravessar essa zona turbulenta e fazer a diferença. Para que a gente possa entender isso, eu trago para a consideração de vocês um olhar para a identidade do negócio. De modo muito genérico, eu gostaria de colocar duas premissas que podem fazer com que você as utilize para mirar o seu negócio e compreender melhor como é que você está, onde você está nessa linha do tempo e como é que você pode atravessar esse período de modo a fazer a grande diferença para a saúde sua como uma pessoa do negócio, para a saúde da sua empresa, de modo ainda a fazer a grande diferença da sua empresa no mundo de hoje. Então, a primeira premissa que eu gostaria de trazer é essa: em pé sobre os ombros de gigante. Essa é uma frase clássica de Newton. Ele já não a utilizou de forma original, ele a usou usando, ela já estava pronta quando ele a utilizou. E isso é um elemento importantíssimo quando nós pensamos na natureza da identidade do nosso negócio. Muitos de nós hoje perdem um tempo grande demais tentando ser exatamente original. É um tempo numa busca frenética, achando que se eu conseguir trazer algo que seja totalmente novo, eu vou fazer com que os holofotes do mundo me vejam ou vejam a minha ideia e com isso eu vou conseguir obter sucesso. A história é que nada é exatamente original. Tudo que existe, tudo que pode vir a existir já está aí fora, ela está num campo e é por isso que tem sido tão famoso o tema da mindfulness. Mindfulness entrou agora no mundo dos negócios não apenas, digamos, para salvar a psique das pessoas, não para salvar a vida emocional e psíquica das pessoas, mas porque mindfulness também é um espaço onde eu posso acessar esse campo e de lá tirar as minhas ideias. Lá, para ser muito franco com vocês, lá no fundo, nem eu nem você somos originais. Mesmo quando nós estamos sendo gestados, nós fomos simplesmente gestados a partir de matéria-prima que já existe no universo, que está aí disponível. Mas esse não é o tema de hoje, seria um tema super excitante de nós conversarmos, mas eu quero seguir nessa premissa que é em pé sobre ombros de gigantes. Então, aqui a pergunta que eu tenho para você é: quão original você precisa realmente ser? Eu acho que o Steve Jobs, ele arrebenta quando ele diz algo sobre isso. Ele diz o seguinte: criatividade é apenas conectar as coisas. Quando você pergunta às pessoas criativas como elas fizeram algo, elas se sentem até culpadas, porque elas, de fato, não fizeram nada. Elas viram algo, ou seja, aqui eu digo, nos ombros de gigantes, se colocando sobre os ombros de gigantes, e aquilo que elas viram se tornou óbvio, claro, depois de um tempo. Então, elas foram capazes de conectar as experiências anteriores e sintetizar coisas novas. Então, dois elementos para a nossa reflexão sobre essa premissa. O tempo é precioso. Não perca tempo tentando encontrar algo original. As ideias vêm de algum ombro, tome-as emprestado. O segundo elemento a gente precisa entender que a autenticidade é muito útil e importante e que a originalidade é um engano. Se a gente entender isso, vira uma chave. O que seria a autenticidade nesse caso? É se eu for capaz de contemplar esse nada
e dele eu tenho um insight criativo, eu tenho uma ideia, isso é absolutamente radical e de uma importância angular para o meu trabalho. Porque aquilo não é original, porque não é nova, não é novo, mas pode ser autêntico se eu não negá-lo. Então, se eu tenho um insight e eu sou capaz de conter o meu medo, a minha insegurança, os meus julgamentos, a minha severa crítica sobre ele, eu posso começar a implementar algo de forma muito autêntica, porque aquele insight foi meu e ele pode fazer a grande diferença. Segunda premissa importante é que o caos não é uma constante para todas ou para todos. O caos ele é absorvido de forma muito diferente por diferentes pessoas. Então, o que essa premissa quer dizer é o seguinte: o ideal seria que nós pudéssemos entrar direto no ventre do caos. Porque quanto mais nós negamos o caos, quanto menos aberto nós tivermos para ele, mais a ilusão de controle nós teremos. E para o meu negócio, para o seu negócio, ter uma falsa ideia de controle é terrível, porque como nós estamos vivendo agora um movimento tectônico, onde tudo é diferente, quando todas as formas anteriormente construídas, analisadas, habituadas, elas não existem mais, elas estão em movimento. Se eu tenho uma falsa ideia de controle, no momento em que essas placas se movem um pouco mais, eu caio nesse abismo, porque, de fato, dentro do ventre do caos, o nosso nível de controle é mínimo, mas ao mesmo tempo, estar no ventre do caos é o que vai me garantir atravessar esse momento criando e com força. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A pergunta seria: quanto de caos você suporta? Então, aqui 3 elementos para a gente enriquecer essa segunda premissa. É muito relativo como cada um se expõe ao caos. Isso depende de cada pessoa, mas é bem definitivo como cada pessoa usa o momento caótico. Se uma determinada pessoa que está num choque sistêmico como nós estamos agora, onde as placas tectônicas estão se movendo das estruturas sociais, das estruturas do negócio, eu sucumbo ou eu tento ter uma ideia falsa de que eu tenho algum controle, eu não vou ser capaz de usar o momento caótico ao meu favor e a favor do meu negócio. Segundo elemento, arranjar um lugar para a gente descer a nossa âncora não é fuga, é ganhar um tempo necessário para que a gente dê o salto. Então, a ideia de ancorar-se é muito importante em tempos de choque sistêmico. E provavelmente eu não terei tempo de falar sobre isso nesse momento, mas eu seguramente falarei disso em breve. E o terceiro elemento é que é muito sombria a experiência de ver nessa onda imensa apenas um monstro. Aceitar a força do caos é fundamental para que a gente possa usar a força do empuxo para sair dela. Se vocês virem aqui, olha, alguém muito especial já falou disso, que foi a Mary Shelley em Frankenstein. Ela fala que a inventividade deve ser humildemente reconhecido, não consiste em criar a partir do vazio, mas criar a partir do caos. Então, pronto, a ideia aqui é, de novo, como é que eu vou fazer para não ver nesse movimento tectônico do caos simplesmente um monstro? E por que eu estou usando a palavra monstro? Porque com esses elementos de estudo dessas duas premissas, eu criei uma palavra. Olhem aqui, eu vou pedir permissão para voltar. Teras, que é uma palavra grega, tera, que significa monstro ou monstros no plural. Então, o antídoto para a gente não cair nesse medo, nessa onda tenebrosa e vê-la como um monstro, o antídoto para esse medo não é a coragem. O antídoto para o medo é a aceitação.
Então, tá aí um negócio muito importante. Não negar a realidade é um dos instrumentos, a partir de agora, do século XXI, que nós mais vamos ter que utilizar. Então, de uma certa maneira, a Covid-19 inaugura o século XXI. O século XX, ele termina de fato em dezembro de 2019. Da mesma maneira que no século XIX ele termina de fato já na segunda década do século XX com a Primeira Guerra Mundial, onde a partir de então nada foi o mesmo, nada poderia ser compreendido com base nas nossas lentes do passado. Houve uma mudança radical nos relacionamentos humanos, na compreensão da identidade humana, nos negócios, inclusive, e sobretudo. Agora, no século XXI, com a entrada oficial dele com a Covid-19, nada é o mesmo, nada será o mesmo. Então, quando nós olhamos para a realidade sem nenhuma forma de negação, nós temos a chance de compreendê-la, e compreendê-la é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, eu tenho aqui uma fala do Bob Zukis no trabalho dele de Leadership Strategy, que eu acho muito importante para compreender esse encerramento do século XX e essa inauguração do século XXI. Ele diz o seguinte, isso foi na Forbes, tá? Nas publicações dele na Forbes. O futuro dos negócios depende muito menos da resiliência e muito mais do desejo de movimentar-se para a renovação e adaptação ao inesperado. Então, nós não precisamos mais de resiliência. A resiliência foi uma qualidade filosófica, física, matemática, biológica, que nós utilizamos muito no século XX. Em 2019, pode-se dizer que aquelas pessoas e aqueles negócios que aprenderam o que é a resiliência se deram muito bem. E a resiliência é você, quando sob uma pressão, ceder à pressão, sem deformar a estrutura do seu corpo, porque quando a pressão passar, você volta à forma original. Isso não existe mais no século XXI, no mundo Covid-19. Acabou. Nada vai voltar à forma anterior. Então, a qualidade agora não é mais da resiliência. A qualidade agora é exatamente aquela que o Bob Zukis está recomendando, que é a aceitação, para que a gente possa entrar numa adaptação ao inesperado. Aqueles que negarem a realidade não vão ter como se adaptar a ela. Essa é a grande verdade. Então, o movimento em direção a uma renovação e adaptação, a tudo que muda ao inesperado, é o que vai garantir a qualidade e a identidade dos nossos negócios daqui para frente. E, com toda certeza, também a qualidade das nossas vidas daqui para frente. Então, o que nós aprendemos com a Covid-19? Nós aprendemos, por exemplo, que nós estamos diante de um choque sistêmico, que esse choque sistêmico não apenas ele atingiu todas as empresas e todo o sistema de negócios do planeta, mas também os seres humanos. Segundo, nós aprendemos que há uma mudança na economia, no sistema social, no comportamento e no consumo e nos valores. Então, as nossas empresas elas precisam estar atentas a esse aprendizado. O terceiro aprendizado é que essas forças colidem ao mesmo tempo e causam mudanças ultra rápidas e amplas, sem precedentes. Então, isso requer de nós adaptação. E para que a gente nunca vai conseguir adaptar aquilo que a gente não reconhece. Então, se nós não aceitarmos a realidade como ela está, não haverá sequer a chance de nós adaptarmos e, portanto, nós vamos sucumbir. E, por fim, estamos aprendendo que a política volta ao palco e a ruptura tecnológica continua. Então, aquilo que nós imaginamos até 2018, que nós haveríamos de conseguir uma harmonia em alguns campos, que a nossa âncora estaria sendo colocada no campo político, porque a partir de uma garantia de estabilidade no campo político, nós teríamos como conduzir os nossos negócios, já era. Assim como as estruturas da sociedade
estão se mexendo como placas tectônicas, assim como as estruturas dos nossos negócios estão se mexendo como placas tectônicas, a estrutura da organização política da sociedade está se mexendo também como placa tectônica. Então, não existe nada que esteja parado, não existe nada que esteja garantido. Nós estamos entrando no século XXI, numa tremenda onda de choque sistêmico. Bem, como eu disse antes, então, aceitar e pôr a nossa âncora em algum lugar para ganhar um respiro e para a gente poder fazer um salto, afinal, né, usar essa força das necessidades do empuxo para a gente poder vazar, nós precisamos compreender esses 6 elementos. Então, o que é exatamente o risco sistêmico que nós estamos vivendo? E como nós podemos buscar navegar, como nós vamos navegar nessas águas novas, com estratégias novas, porque nada que a gente fez até dezembro de 2019 vai valer para agora. O segundo elemento nós precisamos entender que o pensamento sistêmico, ele explica como as coisas funcionam juntas. Então, num ponto singular de inflexão, que foi lá aquele indivíduo na China, em Wuhan, que desenvolveu uma infecção do Covid-19, como aquele indivíduo, numa escalada muito rápida de tempo, aquele indivíduo desencadeou uma cascata de consequências que foi uma pandemia global. Então, isso também faz parte dos tempos. Não adianta querer voltar à forma anterior, isso que em inglês a gente fala lindamente, que é snapping back into form. Isso não existe mais, porque não existe uma forma anterior. Então, nada será igual ao que foi antes. E um elemento importante é compreender que nós estamos mudando junto com tudo que muda. É mais ou menos a ideia de você estar numa plataforma, tendo que subir num trem que já partiu. Então, isso é uma metáfora que me ajuda, que pode te ajudar muito a compreender que esse trem não vai parar para você entrar. Então, você precisa adaptar a esse novo mecanismo. E uma coisa muito boa, embora muito dolorosa, é que mudanças impostas, elas podem ser excelentes para sistemas fracos e com falhas. Então, está na hora de nós darmos uma limpeza nos nossos negócios e fazê-los muito mais fortes. Então, o risco sistêmico que nós estamos vivendo, que veio com esse choque sistêmico, ele caminha velozmente para uma mudança sistêmica. Então, se eu aceito que eu estou no choque sistêmico, se eu compreendo o cenário, eu simplesmente posso entrar nessa onda porque a mudança virá. Se eu fizer o meu para casa certo, compreendendo a realidade e não tentando reinventar nada e simplesmente ser muito criativo e usar os meus insights, compreendendo que algumas premissas estão aí dadas, eu poderia usar esse momento para ser o tal empurrão crucial para eu alcançar essa nova realidade. Isso é a coisa mais importante que nós temos que fazer. A história do empuxo é sobremaneira importante e eu espero poder falar dela com vocês em breve. Muito obrigada e um abraço a todos.